A relação que a gente tem humana, ela não pode depender do outro. É um jogando por cima, é transbordando amor um para o outro, não um cobrando um do outro. Não existe uma relação saudável desse jeito, nem de amizade. Quando eu vejo uma pessoa, tô com ciúme, eu corto. Não, você já tá com ciúme, eu vou te ajudar. Você não vai sentir ciúme mais. Você não vai ter espaço mais na minha vida. O que faz uma pessoa não ter autogoverno? O ambiente, as pessoas que ela conviveu, sempre dependendo umas das outras emocionalmente. Você tem que entender uma coisa, você não depende de ninguém emocionalmente. O que fez você ter a cabeça que você tem hoje são as pessoas, as experiências, as histórias, os ambientes que você passou, certo? Se você depende com 30, 40, 50, 60 anos emocionalmente de alguém, você é uma criança ainda. De vez em quando eles ficam me forçando a chegar a algumas pessoas e falar assim, fala a idade mental de cada um. Aí eu deixo cada um falar, tá, esse tem 6 anos, esse tem 8, esse tem 11. Cada um tem uma idade emocional. E interessante é que no seu desenvolvimento facial, sem te conhecer, você começa a falar um pouquinho. Pelo grau de conversa sua, eu falo, você tem 12 anos. Aí fica todo mundo abismado. Mas o que eu tenho que fazer para mudar? Vai ter que amadurecer, vai ter que aprender a fazer pergunta, vai ter que aprender a soltar lixo de dentro de você. O autogoverno é muito forte. Eu sonho com a nação onde os brasileiros têm tanto autogoverno que eles não vão falar nunca mais que o governo tem que fazer alguma coisa para eles. Se alguém fala que alguém tem que resolver um problema para você, significa que você não tem autogoverno. Por que ensinar isso a ser presidente da sua própria vida? Porque mais brasileiros vão ganhar com isso. Quanto mais você der certo na vida, mais gente vai ganhar com isso. Se você de fato entender o que eu estou falando, você vai falar, cara, todo dia eu vou melhorar. Todo dia eu vou me conectar com gente para minha cabeça abrir. Então a principal coisa é entender esses 3 movimentos aqui. Todo mundo acha que é 2, mas é 3. Quando Jesus fala assim, lá no Velho Testamento, tem os 10 mandamentos e 603 ordenanças. 13. Tem um judeu ali, não deixou errar. 613. É por causa do número do PT, eu tirei os 10. 613 ordenanças. Aí chegaram em Jesus, e aí, o que é o principal? Aí Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você repara que é 2 frases? São 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para onde você está vendo 3? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então não tem amor ao próximo se não tiver amor a ti mesmo. E eu sei que alguns não têm preparo emocional para entender o que eu vou falar agora. Mas não existe esse papo furado de amar os outros e amar a si próprio. Você é aquelas pessoas que violentam as outras emocionalmente. Quando você não entende o valor do amor próprio, significa que você vai usurpar alguém. Significa que você vai colocar alguém refém emocionalmente. O autogoverno começa o seguinte, o que Deus quer? O que Deus acha? O que Deus acha não, perdão. O que Deus tem certeza ao meu respeito? Esse é Deus. Deus tem certeza sobre você, Ele não tem dúvida. Eu amo quando alguém fala, você nunca vai chegar nisso. Eu falo, infelizmente Deus falou, então vai ter que passar por cima da minha vontade e da sua opinião, que não vale de nada. Se Ele falou, está falado. De Gênesis a Apocalipse são 66 livros, nunca vi Deus perder uma palavra que Ele falou. Uma coisa que eu fico abismado, e você precisa saber disso, até para você entender quem é Ele, quem é a palavra dEle, o que Deus fala é tão forte que o diabo acredita mais nessas palavras do que você. O diabo se empenha de todo o corpo, alma e espírito, porque ele sabe que a palavra de Deus não volta. Mas o que ele faz eu sei que a palavra dele não volta atrás, mas eu posso te enganar para essa palavra demorar a cumprir na sua vida. Isso aí ele sabe. Por que autogoverno? Porque se você descobrir quem você é, você descobre quem ele é. Qualquer um dos 2 primeiros você vai achar. Descobriu quem você é, você vai falar, mas de onde que eu vim? Dele. Você descobriu quem ele é, você sabe quem você é. Esse é o problema, não é bom que você saiba disso. Várias gerações fizeram com que a gente não desconfiasse de fato quem nós somos, a nossa identidade. Um certo cara chamado Charles Darwin, ele falou, não, nós viemos do primo ancestral do macaco, é suficiente para vocês, tá bom? Tá bom. Aí uma corrente doutrinária, acadêmica, mundial, começou a pregar essa merda. Eu lembro de estar na 5ª série, meu professor, não, porque nós viemos do macaco. Eu falei, não veio. Eu queria te falar, professor, que eu respeito a sua crença. 5ª série. Eu já estava gerando problemas. Eu falei, minha família veio do Éden, do Adão, da Eva. E eu respeito a sua que veio do macaco. Aceita a sua, eu aceito a minha e a gente não briga. Você sabe o que é o professor de história olhar para a cara de um garoto na 5ª série? Ele apelou, porque eu falei, o que você está falando é crença. Aí ele rapidamente me chamou de crentinho, perguntou se tinha mais algum crentinho na sala. Ninguém tinha, mas ninguém tinha coragem de falar. Eu olhei para ele, fazer o quê? Aí fui embora, contei para todo mundo, a gente dava risada.
E eu nunca aceitei essa merda. Sabe o que é a grande verdade? É que quando você descobrir esse negócio que eu estou te ensinando, você vai amar tanto a sua vida que você não vai importar com quase nada que os outros falam. Pelo contrário, você vai usar, você vai aprender a fazer isso. Pablo, tem 3 eixos aqui que eu tenho que investir em autogoverno. Cuida disso aqui, ó. Você vai fazer esse desenho, ó. É o desenho mais popular da história. O que você tem que ter de autogoverno? Você tem que ter autogoverno com um negócio que tem aqui, ó. Um alface que tem aqui chamada cérebro. Você tem que ter governo com as coisas que você fala. Você tem que ter autogoverno com as coisas que você olha. O nariz aonde você enfia. A orelha, as coisas que você ouve. Tem gente que é bloqueado só pelo ouvir. Tem gente que é bloqueado pelo ver. Tem gente que é bloqueado pelo cheirar. Pelo falar. Você tem que guardar as coisas que estão aqui, ó, no seu coração. Você tem que cuidar do seu intestino e você tem que cuidar da sua genitália. A maior parte dos problemas no mundo são em decorrência de não cuidar desses sensores aqui. A maior parte das famílias foram destruídas por causa de pênis e vagina. Tem uma doença chamada AIDS. E essa doença, a proliferação dessa doença acontece por falta de autogoverno aqui. Por que as pessoas querem liberar o aborto? Porque não conseguem ter autogoverno na genitália. Por que hoje 43% dos lares são governados por mulheres? Porque não tem homens que governam isso aqui, ó. Por que tem um monte de homicídio passional? Porque um monte de gente não governa isso aqui, ó. Por que mais de 40% do tráfego da internet mundial é pornografia? Porque as pessoas não têm autogoverno nesta coisa chamada genitália. Pablo, mas como que faz isso, pelo amor de Deus? Todo mundo tem problema com isso. Aí você vai aprender. Canalização de energia. Esse negócio aqui, ó, se você ficar com energia retida, todo mundo aqui, você pode virar um prostituto ou uma prostituta, pago ou gratuito. Por quê? Porque isso aqui, ó, toma uma energia violenta. E aonde que trata isso aqui? Na palavra que você veio pegar, autogoverno. A perversão, por exemplo, sexual, tem nada a ver com religião. A perversão sexual, ela pode entrar na vida de qualquer um que está aqui. O grande segredo não é a sua personalidade, não é o seu caráter. Todo mundo tem caráter. Só que as reservas que você faz por não governar a si mesmo vai te levar lá para o buraco. Então presta atenção. Alguns de vocês precisam tratar isso aqui urgente. Está afundado na pornografia? Gasta 30% da sua energia cerebral. 30% daria para você alavancar a sua vida financeira. Mas beleza, eu estou nisso, o que eu faço? Primeira coisa, tem algum gatilho que acionou dentro de você, e esse gatilho dentro de você está te obrigando a fazer isso. Tem que... Primeiro, essa conversa nossa é para gerar consciência, você já assusta. Não, beleza, eu já entendi, eu estou perdendo muito com isso. Tem pessoas que poderiam estar em outros patamares, mas está envolvido com adultério sem fim. Trata isso aqui, ó, presta atenção nesse eixo. Intestino. Não é gordofobia, falar que gordura em excesso está errado. Mas a pessoa quer, fique à vontade. Eu fui levar isso muito a sério no dia que eu virei piloto de corrida. Eu fui levar a sério a alimentação um dia que a minha Ferrari engasgou com um combustível qualquer. Acho que eu estava com o Nésio, com alguém, eu fui lá em Jundiaí olhar um avião e eu fui acelerar a Ferrari, ela desconectou, falou velocidade limitada por causa de combustível. Eu fiquei com muita raiva. Você abastece o carro com R$5 o litro e a gente coloca 8, chegou até R$10 o litro da gasolina octanada. Aí eu falei, cara, um carro desse não aceita comer qualquer coisa, mas a gente que é ser humano aceita comer qualquer coisa. Então um carrinho desse, às vezes você chama de carrão, eu chamo de carrinho. A diferença de quem chama Ferrari de carrão para quem chama de carrinho é porque quem já dominou e já passou até para frente. O carrão está na cabeça de alguém que ainda não conseguiu conquistar. Depois que você conquista, você vai ver, é sempre pequeno, depois da conquista. Antes da conquista, tudo parece grande e difícil demais. O autogoverno, você vai ver que quando você se enxerga, você vai ver que qualquer coisa que o homem faz com a mão é menor do que qualquer pessoa. Começou a mudar a minha realidade com a alimentação por causa da Ferrari. Depois, porque eu via os caras da equipe arrancando um pedaço de ferro do meu carro de corrida para a gente ganhar 1 segundo. Aí eu falei, cara, por que eu vou ficar engordando, sendo que para ser veloz, eu preciso de estar mais leve?
Em todos os cenários, do navio, do foguete, do avião. Eu já deixei de decolar por causa de peso. Uma vez o piloto nosso falou assim para mim: você vai ter que escolher, Marçal, ou você tem que tirar uma mala, senão a gente não decola. Estamos full tanque, full passageiro. A temperatura não está boa, muito quente. Aí explicou tudo, falou: vai ter que tirar. Está muito peso no avião. Eu falei: poxa. Ele falou: se não puder tirar a mala, escolhe uma pessoa, a pessoa desce para a gente decolar. Aí naquela hora eu percebi: isso aqui é igualzinho na vida. Várias pessoas não decolam, mas não sabem que é por causa de excesso de peso. Excesso de peso espiritual, excesso de peso almático, excesso de peso físico. Genitália deve dar um problema aí de 30%, 40% dos problemas do Brasil inteiro. Pai sem filho, mãe sofrendo, AIDS, perversão, absurdo e tudo. Intestino, obesidade, afeta bilhões de reais no sistema do SUS. São 140 milhões de usuários. A maior parte das mortes do Covid tem a ver com sobrepeso, com sedentarismo. Não tem autogoverno nessa coisa, mas quer culpar o governo das mortes e chamar o Bolsonaro de genocídio. Quando você não cuida do seu intestino, você poderia ser uma Ferrari de alta velocidade ou um carro de corrida, uma Porsche de corrida, GT4. Mas na verdade você é um Fusca. Porque até seus pensamentos dependem do tanto de água que você põe no corpo. Tem um negócio chamado pH, que é potencial de hidrogênio. Se você não bebe muita água, seu cérebro responde devagar. Se você é uma pessoa que não coloca a alimentação certa dentro de você, seus pensamentos são desconectados, só para você ter uma noção. Pablo, tem como emagrecer? Tem, mas você tem que emagrecer a mente primeiro. Quem começa pelo corpo sofre. Tem que emagrecer o quê? A mente. E aí tá aqui, ó. O segundo maior problema da sua vida é o intestino. E acontece o seguinte: se você não regular isso aqui, você vai ter duas coisas: estresse e medo. Por causa de uma coisa chamada cortisol. Gente estressada, gente medrosa tem cortisol em excesso. E isso está onde? Tem mais no intestino do que no cérebro. Você quer crescer mesmo em autogoverno? Começa de baixo para cima. Olha esse pipiu, olha essa pepeca e vê como que usa isso aí. Sabe qual é o problema desse negócio? É que não vê o material, o manual de instrução. Você sabe o que é o problema? É que a gente não guarda os nossos filhos. A maioria dos senhores aqui já sofreu algum tipo de abuso. E vocês não resolvem. Você que foi abusado, deixa eu te falar, você precisa resolver, porque senão você vai ter uma vida inteira gastando energia. Aí você vai gastar energia aqui, você gasta energia aqui, você gasta energia aqui, gasta energia aqui, gasta energia aqui. E é um 1% daquilo que era para ser na vida. Se você não resolver essas bombas nucleares que você tem aqui, você vai sempre perder essa guerra. Se você não resolve emocionalmente, você vai ter que mexer quimicamente. Então tem inibidor de fome. Começa por isso. Pablo, eu não dou conta, eu sou um comelão. Tem 3 coisas que eu vou te falar que você muda o seu físico rapidamente. Quer saber o que é? Se sentir amado, ter economia na alimentação e fazer exercício. 3 coisas. 3 coisas. Genitália. Tem gente aqui que é casado e prefere a pornografia do que ter relação sexual com o cônjuge. Sabe por quê? Porque lá a moça do vídeo sempre está rindo. Sempre está agradável. E o vídeo dura 2 minutos. Agora sua mulher, você vai ter que peitar os problemas. Você vai ter que adular. Você vai ter que gastar tempo. Você vai ter que olhar no olho. Você vai ter que fazer um monte de coisa. Dá trabalho. Ou seja, você está nessa vida porque você é preguiçoso. E você vai destruir a sua casa por causa disso. Você olha para a questão do intestino. O que você precisa tratar? Se você se sentir amado e resolver o problema com o daqui de cima, eu vou te mostrar um monte de malícia aqui para você resolver esses problemas de autogoverno. Você vai sair para comer. Se você sair faminto, você come mais do que devia. Sai de casa 15 minutos antes, come uma coisinha, uma saladinha, uma frutinha para você ver. Você controla o intestino, o seu olho muda. Se você é saciado com isso aqui na sua casa, você olha para as pessoas diferente. Você não fica buscando soluções sexuais digitais. Se o seu coração é correto, é perdoador, se o seu coração ama a Deus, você vai tratar esses outros também de outra forma. O que você tem que entender? Alguns de vocês estão parados na vida por falta dessa palavra aqui, ó.
Perdão. Tem dois caminhos do perdão. O perdão que você tem que liberar na vida de alguém que te magoou e o perdão que você precisa liberar para você mesmo. Por que você tem que investir tudo que você tem nisso? Porque de todos os itens que eu estou falando, eu ainda não terminei, o mais importante do autogoverno é o coração. Se você tiver um coração bom, você não quer transar com a mulher dos outros. Agora, se o seu coração começar a ficar cauterizado, qualquer pessoa tanto faz. Você desonra a sua casa, você desonra a Deus, você desonra todo mundo, porque seu coração está um lixo. Acredite no que eu estou falando, a sociedade chama isso de falta de caráter. É mentira, todos têm caráter, mas todos deslizam e depende daquilo que está no seu coração. Seu deslize está intimamente ligado naquilo que você carrega. Por que quando eu vejo uma pessoa dinheirista me rodeando, eu faço de tudo para largar ela de lado? Na política, então, vai ter gente agora que está assistindo e vai tomar um susto aí assistindo. Ó. Por que eu não deixo você andar comigo? Você que é da política, que fica me cercando. Tô junto. Porque você é corrupto. Se eu aceitar essa frequência de gente corrupta perto de mim, vai acontecer o que comigo? Não é falta de caráter não, meu pai me explicou tudo direitinho, nós fomos bem formados. Só tem um problema. Desviou o coração, a genitália sai do controle, o intestino sai do controle, a boca sai do controle, seus pensamentos saem do controle. Tudo vai mudar. Então vocês vão escrever, vocês estão com caderninho, é assim, ó, o segredo não é o caráter, o segredo é o coração. Caráter é um setup, é uma configuração de vida. Tem gente que é bonzinho e vai matar o outro. Ele não deixou de ser bom por causa disso não. Foi um problema do coração. Caráter muito bom, acabam matando. Por que matou? Porque naquele momento perdeu o coração. O caráter da pessoa está lá ainda. Não é problema de formação de caráter. Estou te falando, acredite nisso. O problema do mundo não é esse. O problema do mundo é não interpretar aquela coluna ali, que ele ali chama backbone da vida. O que é backbone em português? Se você quiser escrever, chama espinha dorsal. A espinha dorsal da vida está ali. Ó. De uma ponta na outra, todo o reflexo de todos os resultados que você tem na vida. De tudo que você fez, de tudo que você faz. É como você trata essas questões. O autogoverno está tudo ali naquele desenho. Pablo, o que eu faço com o meu coração? Deixa ele sempre puro, limpa ele todo dia.